estudantes e professores da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Ana Paula e hoje vou acompanhar vocês em uma aula de matemática. Eu sei que nós estamos acostumados a trabalhar aí o conteúdo de história, mas hoje eu vou trazer para vocês alguns dos conteúdos que nós trabalhamos lá em história, mas com aspectos da matemática. Primeiramente, eu vou querer retomar com vocês alguns dos conteúdos que nós trabalhamos lá em história. Vamos relembrar? Durante essas últimas aulas de história, nós trabalhamos sobre a Constituição Federal, sobre os nossos direitos e os nossos deveres. Nós também trabalhamos sobre outras leis que apoiam e que incentivam o exercício da cidadania. Falamos especificamente o que é cidadania e o que é ser cidadão. Nós vimos lá que a Constituição Federal, a partir de 1988, trouxe à sociedade brasileira direitos e deveres que asseguram o exercício da cidadania, do direito de ser cidadão atuante e participativo na sociedade. Hoje nós vamos pegar todo esse conhecimento, todo esse conteúdo que nós trabalhamos em história e trazer ele aqui para o campo da matemática. Retomar alguns dados, alguns números importantes, algumas informações relevantes. Vamos retomar agora o que é cidadania? Vou trazer para vocês um vídeo que nós já vimos lá em história, mas para recordar, nós vamos ver novamente. Vamos lá? O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos.
As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social. O exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! Como nós já vimos lá nas aulas de história, a cidadania é muito importante para que nós possamos também agir perante a sociedade, exigir nossos direitos e também fazer e atuar de forma a garantir com que esses direitos sejam garantidos pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos presidentes. Nós vimos que nós precisamos exigir que os nossos direitos sejam efetivados. Vamos ler a frase a seguir, que fala um pouquinho sobre a Constituição Federal, que nós vimos que foi um grande marco para a história do Brasil? A Constituição Federal atual, que garante direitos e deveres ao povo brasileiro, foi aprovada em 1988. Em 2021, ela completou 33 anos de existência. A gente pode ver ali na imagem, no texto, que alguns algarismos estão ali assinalados em vermelho. Vamos relembrar quais são eles? O primeiro ali, ó, é o ano em que a Constituição foi aprovada, que é 1988. Em seguida, o segundo algarismo ali, o segundo número é o de 2021. E por fim, o número 33, que é a idade que a Constituição Federal está completando neste ano. Agora, vamos testar os conhecimentos matemáticos de vocês. Nós já falamos oralmente quais são esses números que estão no texto, mas agora eu quero que você escreva lá no seu caderno, por extenso, esses números que nós vimos no texto, que é o ano de 1988, 2021 e 33. Vamos lá?
Vamos rever agora se você escreveu corretamente esses números? O primeiro, 1988. Como é que nós escrevemos isso? Quando nós vamos escrever esse número por extenso, é importante que a gente escreva o número 1 no começo. Então, 1988. Você escreveu corretamente aí no seu caderno? O próximo número, 2021, que se escreve da forma como a gente pode ver na tela. E, por fim, o número 33. Você escreveu os 3 números corretamente? Para quem não escreveu corretamente, eu vou deixar mais um tempo na tela para que você possa corrigir a sua escrita conforme nós temos aqui a escrita correta. Vamos lá? Dentro de várias leis que nós vimos dentro da Constituição Federal, nós vimos uma que é muito importante e é aquela que nós vamos estudar hoje durante a aula de matemática, que é o direito à alimentação. Esse foi um direito que nós estudamos e que foi muito importante porque nós vimos que muitas pessoas não têm o acesso a uma alimentação adequada, de qualidade. Muitas pessoas, principalmente nesse período de pandemia, não tiveram acesso a esse bem que é um direito que deve ser assegurado a todos os brasileiros. Vamos ler lá na Constituição o que ela diz a respeito da alimentação? O artigo 6º diz o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, esse artigo 6º da Constituição nos diz que é uma obrigação do Estado, né, conceder à sociedade esse direito que é fundamental, que é o direito à alimentação. E para isso, várias propostas, né, governamentais, tanto na esfera federal como na esfera municipal, estadual, foram criadas para que atendesse a esse direito tão importante para o ser humano. Nós vamos ver agora um vídeo que fala da importância desse direito a algumas pessoas que às vezes não têm o acesso ao básico.
ao mínimo. Esse direito é tão importante porque sem a alimentação, as pessoas não têm uma saúde boa, as pessoas não têm condição de frequentar uma escola, de frequentar um trabalho. Então, a alimentação é um fator básico para o ser humano. Vamos assistir agora o vídeo? Poder comer todos os dias, para mim, primeiramente, eu me sinto agraciada por Deus, né? Depois, a alimentação é uma necessidade que a gente tem, né? Nosso organismo. Passar fome não é bom, né? Ninguém quer passar fome. E você estar com fome e saber que você vai poder se alimentar é bom demais. Hoje, graças a Deus, eu tenho um bom acesso à alimentação, né? A alimentação foi um dos direitos sociais e básicos escritos na Constituição Cidadã de 1988. É muito bom saber que tem alguém zelando por nós, né? Pela comunidade, até o povo mais carente, né? Também foi uma graça conquistada, abençoada. Assim, eu gosto sempre de falar essa palavra, abençoada. Nós somos um povo abençoado. Viu? Assim como a Silvana, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. Esse vídeo é bem importante, não é verdade? Ele mostra a importância dessa lei, quando garantida, para pessoas que às vezes não têm a condição de comprar o seu próprio alimento, de garantir a alimentação adequada da sua família. Por isso é bastante importante essas propostas governamentais para que possa atingir essas pessoas menos favorecidas. Aqui em Curitiba, nós vimos na nossa aula de história que nós temos um programa bem importante que visa atingir a comunidade mais carente e também trazer a toda a comunidade, toda a comunidade de Curitiba, uma alimentação adequada e com preços baixos. Aqui, na cidade de Curitiba, nós temos o Armazém da Família e o Sacolão da Família. Eu vou ler para vocês um pouquinho a respeito do Armazém da Família. Quer comprar alimentos com preço mais em conta? Conheça o Sacolão da Família e os Armazéns da Família. Esses espaços da Prefeitura de Curitiba oferecem produtos com os preços em média 30% mais baratos que no varejo. Nos Armazéns da Família, por exemplo, há alimentos da cesta básica que custam até 33,9% mais barato que nos supermercados da capital. É o caso da manteiga extra com sal 200 gramas, que sai por R$ 6,59 nas unidades da Prefeitura e tem o preço médio de R$ 9,97 nos mercados. Já nos sacolões da família, a economia é ainda maior, chegando a 62,33% na compra do quilo do tomate, que tem preço único de R$ 2,49 nos estabelecimentos do município e sai em média por R$ 6,61 nos supermercados. Por esse texto, a gente pode ver a diferença de valores cobrados por produtos iguais nos supermercados e nos sacolões e armazéns da família. Esse programa do município visa atender a comunidade, às vezes, com preços mais baratos e para que ele tenha acesso a alimentos de qualidade. Os alimentos lá no Sacolão da Família são alimentos frescos, de produtores locais, que têm uma qualidade muito boa e um preço bem mais acessível. Durante esse período de pandemia, as pessoas, talvez por desemprego, por não terem tido acesso ao trabalho, né? Às vezes as pessoas tiveram a sua redução no seu salário, utilizaram bastante o Armazém da Família, ele ficou bastante conhecido. E as pessoas puderam perceber, além da qualidade, o quanto elas poderiam economizar fazendo a opção por esses programas do município. Eu vou mostrar agora para vocês uma tabela com uma diferença dos preços do Armazém da Família e a diferença desses mesmos produtos nos supermercados aqui da região. Vamos observar?
O primeiro produto que a tabela mostra é o arroz parboilizado de 1 quilo. Nos supermercados da região, ele custa R$ 4,53. Nos armazéns da família, R$ 3,29. A variação de preço, isso é, o quanto esse preço mudou, o quanto ele aumentou ou diminuiu, é de 27,37%. Ele está 27% mais barato no armazém da família. É bastante coisa. Já o feijão preto de 1 quilo, nos supermercados, estava custando R$ 5,99. E nos armazéns da família, R$ 4,79. Uma variação de 20,03%. Já o leite longa-vida, de 1 litro, nos supermercados estava custando R$ 3,72. No armazém da família, estava custando R$ 3,39. Uma diferença de 8,87% no preço. O óleo de soja de 900 ml, nos supermercados, custando R$ 7,51 e no armazém da família, R$ 6,49. Uma variação de menos 13,58%. Já o açúcar refinado de 1 quilo, no supermercado custava R$ 3,69 e no armazém da família, R$ 2,99. Uma variação de menos 18,97%. A farinha de trigo de 1 quilo, que custava nos supermercados R$ 3,44, no armazém da família tinha o preço de R$ 2,52. Uma diferença de 24,71%. Por essa tabela, nós podemos ver o quanto uma pessoa pode economizar a partir desses programas municipais. São os mesmos produtos, mas com os preços bastante diferentes. Por isso é importante que você, cidadão aqui de Curitiba, conheça esses locais, faça o seu cadastro e aproveite essa possibilidade que nós temos aqui no município. Você que não mora em Curitiba, possivelmente também tem alguns outros programas no seu município que também podem trazer esses benefícios ligados ao direito à alimentação. Agora, eu vou querer que vocês observem essa tabela e respondam às seguintes questões. De acordo com a tabela de preços de produtos, responda as seguintes perguntas. Letra A. Qual dos produtos sofreu maior variação de preço? Isso é, que teve maior mudança. Vocês vão poder olhar lá na parte final da tabela qual teve a maior porcentagem de variação. E na letra B, qual dos produtos da lista sofreu a menor alteração, que não teve tanta diferença assim no preço? Eu vou deixar a tela lá na tabela para vocês olharem e logo nós voltamos para conferir a resposta de vocês.
Vamos conferir agora o que você respondeu no seu caderno? Olhando lá a tabela, nós podemos ver que o produto que teve uma maior variação, que teve uma maior diferença de preços, foi o arroz, que teve uma variação de 27,37%. E agora, qual foi o produto que você viu lá na tabela que teve a menor variação dentro desses outros produtos ali? A gente pode verificar que o que teve menor variação no preço foi o leite longa-vida, com menos 8,87%. Então, lá no seu caderno, eu imagino que você tenha respondido as seguintes questões. Letra A, arroz parboilizado. E na letra B, leite longa-vida. Para quem não fez corretamente, eu vou deixar mais um tempo para que vocês possam corrigir essa atividade. A partir dessa tabela, a gente pode ver o quanto nós podemos economizar. Às vezes são centavos, mas que de pouquinho em pouquinho, lá no final da nossa compra, faz bastante diferença, não é verdade? Como vimos na tabela, um mesmo produto é vendido por valores diferentes nos supermercados e nos armazéns da família. Por isso, é sempre importante pesquisar. Você, como cidadão atuante, participativo, que tem noção dos seus direitos, deve saber que é teu direito pesquisar, que você deve escolher aonde gastar o seu dinheiro. A gente sabe que hoje em dia não está fácil a gente trabalhar e conseguir o nosso dinheiro, o nosso salário. Então, quando nós vamos comprar, temos que gastar com cautela, com consciência. Por isso, é bastante importante que todos tenham noção de economia. Então, pesquise antes de comprar. Agora, voltando lá para o nosso caderno, vou pedir para que vocês calculem a diferença de alguns produtos. Diferença dos valores de venda dos seguintes produtos. Primeiramente, eu quero que vocês calculem a diferença do preço do feijão preto, o quanto ele é vendido no supermercado e nos armazéns da família. Qual que é a diferença de preço entre eles? E também quero que vocês façam o cálculo da diferença do preço de venda do açúcar refinado. O quanto ele custa lá nos supermercados
e o por quanto ele é vendido nos armazéns da família. Nós vamos ver aí quanto que a gente pode economizar nesses dois produtos. Eu vou deixar um tempo para vocês resolverem essas duas contas e depois nós voltamos para que a gente possa corrigir coletivamente essa atividade. Vamos lá? Vamos corrigir agora os cálculos que vocês fizeram? Então, o primeiro, que é o feijão preto, nos supermercados ele custava R$ 5,99. E nos armazéns da família, R$ 4,79. Ali eu já coloquei para vocês o sinal da operação que nós vamos trabalhar. Quando nós fazemos a operação calculando uma diferença, vocês já aprenderam lá com a professora Nilza, para calcular a diferença nós fazemos uma conta de subtração, sinalzinho de menos ali. Vamos calcular? Então nós vamos começar lá com a última ordem. 9 menos 9. Essa tá fácil, não é verdade? 9 menos 9, 0. Agora, a próxima ordem. 9 menos 7. Quanto é que deu aí no seu caderno? Pelas minhas contas, temos o número 2. Agora, a última ordem, que está ali na classe dos inteiros, né? Classe dos reais. R$ 5 menos R$ 4. Quanto será que deu? R$ 1. Lembrando sempre, estudante da EJA, que essa conta, como a gente pode ver, as vírgulas sempre estão uma embaixo da outra. Veja se você fez isso no seu caderno. Se você não fez, tem de corrigir. E só para finalizar a questão, vamos colocar a resposta em uma frase. A diferença entre os valores é de R$
e 20 centavos. Vamos corrigir aí? Você fez corretamente? Agora, vou trabalhar com vocês a diferença do açúcar refinado. A gente viu que nos supermercados ele custava R$ 3,69. Já no Armazém da Família, ele custava R$ 2,99. Para calcular a diferença, nós vamos fazer uma subtração, uma conta de menos. Foi isso que você fez aí no seu caderno? Vamos calcular a primeira ordem. 9 menos 9. Novamente, bem fácil. 0. Agora, quando a gente muda para a ordem ao lado, a gente vê que vai ficar um pouquinho difícil. 6 menos 9. Nós já vimos também nas aulas de matemática que a gente não pode fazer isso, né? Não tem como a gente tirar 9 de 6. Então, nós vamos fazer uma troca com a ordem do lado. Nós vamos pegar uma dezena ali da classe dos inteiros, do número 3. Então, a gente vai transformar esse número 3 em 2 unidades e vai passar essa dezena ali para a ordem anterior. Então, ficaria 16 menos 9. Quantos números a gente tem que calcular para chegar até o 16? 16 menos 9, 7. Foi isso que deu a sua conta? Agora vamos para a ordem, ali a classe dos inteiros. Como a gente fez uma transformação, ficou, ao invés de ser R$3, ficou 2. Então, 2 menos 2. Quanto fica? 0. Vamos colocar agora a resposta desse cálculo? A diferença entre os valores é de 70 centavos. Só quero que vocês prestem atenção em uma situação. Na primeira resposta, eu utilizei a escrita do sistema monetário com o cifrão na frente, com o R de real e o cifrão na frente. Nós podemos ver lá no 1,20, né? Tem o R e o cifrão na frente. Já no segundo cálculo, eu coloquei a escrita desse número do sistema monetário de forma extensa, 70 centavos. Então, são duas possibilidades que vocês têm de registrar esse valor de forma escrita, que são de formas diferentes, mas representam o mesmo valor. Agora, para quem não conseguiu realizar sozinho esses cálculos, eu vou deixar mais um tempo para que vocês possam realizar a correção. Vamos lá?
para vocês que eu também aproveitei essas ofertas e essa qualidade e os preços do Armazém da Família. Vamos ver o que eu comprei? Estes foram os produtos que eu comprei lá no armazém. Leite longa-vida custando R$ 3,39, farinha de trigo custando R$ 2,52 e o óleo de soja que custava R$ 6,49. Eu vou pedir para que vocês façam agora o cálculo de quanto eu gastei no total da minha compra. Vamos lá? E aí, conseguiu resolver? Vou mostrar para vocês agora a resolução dessa atividade. O primeiro produto, R$ 3,39. O segundo, R$ 6,49. E, por fim, o último, por R$ 2,52. Como nós queremos saber o valor total, vamos fazer uma conta de adição. A primeira ordem, 9 mais 9 mais 2. Para mim, essa conta resultou em 20. O 2 sempre vai para a ordem, na próxima ordem, né? Então, vamos calcular agora a próxima. 3 mais 4 e mais 5, mais aquelas duas dezenas do 20 que nós subimos. Quanto fica? 14. Nós também subimos a dezena do 14 para a próxima ordem. E, por fim, a última fileira. 3 mais 6 mais 2, mais aquela uma dezena que nós subimos. Quanto ficou no total? 12. Lembrando sempre de deixar as vírgulas embaixo de vírgulas. O total da minha compra, R$ 12,40. Vou deixar mais um minuto para que vocês possam fazer a correção dessa atividade e depois nós voltamos. Então é isso, estudante da EJA. Espero que vocês tenham conseguido realizar os cálculos e aprendido mais um pouco sobre o direito à alimentação. Até a próxima!